E esse é o terceiro vídeo dessa série sobre ansiedade, que fala muito sobre como eu comecei a ler a Bíblia e quais foram as reflexões que eu fui tirando ao longo do tempo. No primeiro vídeo, eu desenvolvo um raciocínio sobre como toda ansiedade tem como raiz o medo e como Deus adverte mais de 100 vezes na Bíblia para que a gente não tenha medo. No segundo vídeo, nós conversamos sobre como o homem, ao longo da história, foi escolhendo viver mais sobre a dependência de si mesmo, sobre a confiança em si mesmo e menos sobre a confiança de Deus, e como isso levou o homem a ser governado, ter as ações governadas pelo medo, e como ter as ações governadas pelo medo faz parte de um plano quase que engenhosamente montado para nos afastar do que Deus tem para a gente, como isso traz consequências ainda maiores do que só ter ansiedade. E no vídeo de hoje a gente encerra essas reflexões, não que não hajam mais reflexões sobre ansiedade, né, no âmbito da Bíblia, mas na minha jornada pessoal isso meio que encerrou uma fase, um período em que eu consigo hoje ter mais ferramentas para lidar com esse problema que eu tenho. E a gente vai conversar sobre um aspecto da ansiedade que eu percebi mesmo, na verdade, quando acabou o Antigo Testamento. Sobre como essa decisão de viver mais sob a dependência de si mesmo, confiando mais em si mesmo, na verdade, é o produto de um comportamento que Deus pede reforma desde o Éden, que é a desobediência. Então, quando eu acabei de ler o Antigo Testamento, eu realmente tive aquele baque de pensar assim, meu Deus, mas então é tudo sobre desobediência? Eu tive a sensação de que desde quando Deus pede que Adão obedeça a ordem de não comer o fruto da árvore da vida, tudo se desdobrou por atos de desobediência, né? Ao longo de todo o Antigo Testamento, a gente vai falar sobre alguns exemplos aqui, mas eu tive essa sensação de que o fio condutor era sempre uma tensão entre a vontade do homem e a vontade de Deus, né? A vontade do homem e as ordens que Deus sempre dá no sentido de nos orientar, né, numa maneira de viver melhor. Essa vida que ele já sabe os desafios, as atribulações que a gente vai enfrentando. Então, assim, como eu sempre falo, eu vou trazer aqui exemplos, mas nada vai substituir você começar a ler a Bíblia, você realmente tirar suas impressões, a ideia é que você realmente entenda que tem resposta lá, né? Não que você pare aqui nesse vídeo porque ouviu isso. Então, a gente pode começar, por exemplo, falando sobre esse episódio de Adão e Eva comerem o fruto proibido, contrariando uma ordem direta, né, de não comer de nenhum fruto daquela árvore, a única árvore do jardim todo, não comer aquela, e aí a desobediência acaba acarretando nesse pecado original, que tem como consequência a morte. Mais para frente, se a gente parar para observar, o próprio dilúvio é uma consequência de uma desobediência generalizada. Acho que a única pessoa que naquela época obedecia e ouvia aquilo que Deus ainda tinha orientado era Noé. Então Deus resolve mandar aquele dilúvio por conta de um processo de desobediência generalizado. No caso da Torre de Babel, Deus pede para encher e povoar a terra, para que as pessoas se espalhem. E contrariando diretamente a ordem, eles resolvem não se espalhar e montar a Torre de Babel, até como um desafio à autoridade divina. Israel no deserto, meu Deus, é um exemplo atrás do outro de murmuração, de questionamento das ordens de Deus. Não obstante a presença dele enquanto guia em todos os aspectos, desde a fuga do Egito até encontrar a Terra Prometida. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa, eu ficava o tempo todo, meu Deus do céu. Mas eles estão ali sendo guiados por uma coluna de fogo e de ar, e uma coisa extremamente sobrenatural. E ainda assim, questionando, indo de encontro, o que me faz pensar que, na verdade, é quase que um comportamento inerente à nossa natureza caída mesmo, que eu acho que revela uma dificuldade inerente mesmo da alma humana de se submeter, de obedecer, como se na nossa essência a gente de alguma forma questionasse a autoridade o tempo todo. No período de Juízes, também um ciclo interminável de desobediência, o povo desobedece, sofre as consequências, clama a Deus, Deus envia um libertador que resgata o povo das consequências da desobediência, e aí quando as coisas se acalmam, quando tudo fica um pouco mais tranquilo, o povo volta a desobedecer de novo, entrando no ciclo de sofrer com as consequências, clamar a Deus e naquele ciclo infinito de desobediência. No período dos reis e profetas, eu estou fazendo um resumão, assim, só para a gente realmente ver que o fio condutor do Antigo Testamento é, de fato, essa dificuldade em obedecer. Então, no período de reis e dos profetas, todos os reis desobedecem. Todos os reis, de alguma forma, não cumprem integralmente aquilo que Deus pede.
e os profetas são enviados para chamar a atenção do povo e dos reis de Israel e de Judá, e ainda assim a gente vê essa dificuldade fundamental de cumprir aquilo que se pede, né? E aí eu fui percebendo também que essa questão da obediência, ela não se resume só a cumprir regras, a seguir aquilo que Deus fala de forma cega. Eu percebi meio que 3 aspectos. A desobediência como um fruto da autossuficiência, no sentido de ter a sensação de que o homem sabe o que é melhor para ele mesmo, e aí escolhe andar sozinho. Num segundo aspecto, frustrar aqueles desejos imediatos, né? Desejo de satisfazer a vontade do homem sob a vontade de Deus. E acho que uma coisa também muito triste, que é o medo e a desconfiança de que Deus vai prover. E a gente se antecipa desobedecendo aquilo que Deus pede de nós. E aí, em contrapartida, quando a gente começa o Novo Testamento, a gente vai ver um exemplo de um último rei, que é Jesus, que segue integralmente tudo que Deus pede, que nunca desobedeceu, que viveu uma vida completamente sem pecados, e enfrentou todos os desafios, inclusive a morte, que eu sempre falo que é a pior consequência do pior erro que a humanidade cometeu. Então, até o fim, até a morte, obedeceu aquilo que Deus quis, não obstante todas as tentações do mundo, de Satanás. Fez um contraponto perfeito com toda a história de Israel, toda a história bíblica do Antigo Testamento, de uma profunda desobediência. E aí, depois que eu percebi isso, eu fiquei um pouco chocada, porque não é tão comum para gente que está começando a estudar a Bíblia agora, que talvez não tenha crescido dentro da igreja. São pontos de reflexão muito diferentes do que a gente está acostumado, do que a gente imagina, principalmente nesse mundo moderno, em que falar em obediência, ela vai muito na contramão, inclusive, de vários aspectos, né? Se a gente, por exemplo, pensa em educação infantil, a gente vê cada vez mais correntes mais permissivas, que negociam muito com a questão da obediência. Então, assim, é uma perspectiva muito diferente daquilo que Deus pede de nós. E eu fiquei realmente muito impressionada. Inclusive, resolvi obedecer algumas coisas que eu consigo obedecer. Por exemplo, mudei minha dieta, não pensando, Deus vai me castigar por isso, mas numa tentativa de exercitar a obediência. Se eu só consigo obedecer por enquanto com essas coisas pequenas, é assim que eu vou tentar começar a reformar esse comportamento que, desde o Éden, né, Deus pede esse tipo de mudança. E eu não pude deixar de refletir que como isso foi mudando na minha mente ao longo do tempo, e eu fui tentando deixar Deus governar um pouco mais minhas ações, um pouco mais, muito, né? Meu objetivo é que governe tudo, mas é um processo. A gente vai percebendo que a gente vai enfrentando as dificuldades da vida, os desafios, as nossas falibilidades de uma forma diferente, quando a gente realmente entrega o governo, a direção, o controle para Deus. Acho que se a gente pudesse fazer uma analogia, a gente está para Deus como crianças, né, em processo de desenvolvimento. E faz muito sentido quando a gente pensa que criança, por exemplo, quando tem limites claros, quando tem a certeza de que existe algo maior para confiar, uma instituição familiar, né, pais que realmente exercem ali a autoridade, como isso ajuda no desenvolvimento da autorregulação da criança, como normalmente a criança se torna um adulto um pouco mais saudável do ponto de vista mental, menos propensa a desenvolver, por exemplo, transtornos de ansiedade, e como isso, se para a criança é verdadeiro em relação aos pais, em relação a ter essa ideia de autoridade acima delas, porque isso não seria verdadeiro também em relação a gente. E aí, fazendo essa reflexão, eu falei, puxa vida, será que ao longo da nossa história, essa perda de confiança, essa diminuição da nossa religiosidade, nossa vinculação com a palavra, com comunidades religiosas, será que isso não foi influenciando na proporção que essa pandemia de ansiedade, que hoje já se fala nesse termo, será que isso não tem uma relação direta? E eu fui pesquisar. E assim, eu não encontrei nenhum estudo que traça uma relação de causalidade entre a secularização, que é o abandono, né, da religião, dessa desvinculação da palavra. Se existe essa relação de causalidade, quanto mais a gente abandona, maior o índice de ansiedade. Embora eu não possa afirmar que existe essa relação de causalidade direta, porque minha pesquisa foi superficial e não tem nenhum estudo que demonstre isso,
é fato que a gente consegue observar simultaneamente os países, as populações foram abandonando práticas religiosas e na mesma proporção, na mesma época, a gente consegue observar um aumento do índice de ansiedade. E aí eu acho que vale a gente comentar sobre isso. Então, por exemplo, no pós-Segunda Guerra Mundial, de 45 a 60, países ocidentais, especialmente na Europa, começam um lento declínio na frequência religiosa, mas a maioria ainda mantinha vínculos fortes com a fé. E a ansiedade começa a despontar como um diagnóstico nessa época. E muita gente dizia, né, que estava muito relacionada às guerras e aos traumas da ameaça nuclear e tudo mais. E aí a gente pode até pensar, beleza, realmente pode ter sido um produto ali da tensão política do momento, mas a partir do momento que essa tensão política, por conta da Segunda Guerra, se arrefece, some, a gente imagina que esse diagnóstico também vai reduzir. E o que a gente vê, na verdade, é o contrário. Isso vai aumentando cada vez mais. Então, na década de 70 e 80, o processo de secularização, do abandono, do vínculo com qualquer tipo de religião, passa a se acelerar. Então, as pesquisas mostram uma queda significativa da frequência a cultos na Europa Ocidental, especialmente entre os jovens. Nos Estados Unidos, eles registram também a mesma coisa, nessa queda da prática religiosa. E nesse mesmo período, as taxas de ansiedade diagnosticada começaram a subir, especialmente também contando após a padronização dos diagnósticos. Então, a gente também foi tendo mais capacidade de diagnosticar os sintomas dessas doenças mentais, psicológicas. E alguns estudos também sugerem que haveria uma outra causa, não só essa perda da prática religiosa, como sugerem que a perda de redes comunitárias, como a igreja, reduziu o suporte social, que seria um fator de proteção contra a ansiedade e depressão. E eu concordo, eu acho que isso também pode ter influenciado, mas se a gente para pensar que o mundo vai ficando cada vez mais globalizado e nós vamos ficando cada vez mais conectados e as redes comunitárias talvez vão se expandindo mais, né? Hoje a gente do outro lado do mundo consegue manter laços familiares com pessoas que nem minha família no Brasil. Eu não acho que isso deveria impactar dessa forma progressiva, já que a gente vai desenvolvendo outras maneiras de se relacionar. Então, eu não consigo imaginar que isso seja um fator realmente causal para o aumento da ansiedade isoladamente. De 1990 a 2010, esse processo de secularização se acentua ainda mais. Na Europa, países como Suécia, Dinamarca, Reino Unido atingem níveis recordes de não filiação religiosa. Nos Estados Unidos, os grupos nones, sem religião, cresce de cerca de 8% em 1990 para 20% em 2010. E nesse mesmo período, estudos mostram um aumento consistente da prevalência de ansiedade, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. Então, o que a gente percebe é que é proporcional. Quanto mais as pessoas abandonam as práticas religiosas, mais as pesquisas passam a mostrar um aumento no índice de ansiedade. Sugerem que vários fatores relacionados às mudanças históricas, culturais e econômicas podem influenciar, mas se a gente para pensar, tudo isso vai mudando ao longo do tempo e a constante que a gente tem é, de fato, esse afastamento da igreja. Depois de 2010, os estudos mostram um salto na desconexão religiosa, um grande salto. Em muitos países, mais da metade da população jovem já se declara sem religião. Paralelamente, a ansiedade e depressão atingem picos históricos, como com a geração Z, apresentando os maiores índices já medidos em relação à ansiedade. E a gente até tem alguns estudos específicos, como estudos da Harvard Th, Shands School of Public Health e da Mayo Clinic, que encontraram associações muito próximas entre o afastamento das práticas religiosas e menor bem-estar mental, especialmente em contextos de crise. Então, assim, eu acho que é temerário estabelecer essa relação direta de causalidade. Acho que a gente não tem estudos com consistência suficiente, mas eu não acho que eu estou querendo convencer ninguém desse ponto. O meu ponto é, na verdade, mostrar que tudo isso realmente está interligado, que tudo isso vai influenciar na forma como você vai se sentir dentro de você mesmo, certo? E se a gente não pode provar uma relação de causalidade, o que eu posso, por exemplo, afirmar é que depois que eu passei a estudar mais, passei a me conectar mais, passei a entender de fato o que está na palavra, o que Deus quer, depois que eu entendi, por exemplo, sobre essa questão da obediência, sobre a questão de ter uma autoridade acima de mim, nesse sentido de proteção, de provisão, eu
honestamente, experimentei um pouco de alívio e progressivamente tenho visto melhora no meu quadro de ansiedade, na maneira como me relaciono e nas crises que eu, às vezes, tinha e ninguém nem sabia, nem percebia. E aí, eu lendo já o Novo Testamento em Lucas, eu meio que encerrei, pelo menos dentro de mim, essas reflexões sobre a ansiedade quando eu li a seguinte passagem. Em Lucas 21:34, Jesus fala: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades da vida. E aquele dia, o dia, né, do juízo final, venha sobre vocês de forma inesperada. A impressão que eu tive é que parece que Deus já sabia que nós entraríamos nesse processo de ter as nossas ações governadas pelo medo, devido à falta de confiança nele, desse processo de autossuficiência, que para mim tudo tem a ver com libertinagem e o excesso de liberdade. Você pode fazer tudo o que você quiser, você tem que se preocupar com você e como você se sente, né? Você tem que ser fiel a você e os seus princípios, essas ideias, né? Como isso vai se desconectando do cuidado que Deus tem com a gente e do governo que Deus se coloca à disposição de exercer sobre a nossa vida e a gente mesmo recusa. E como esse processo todo se conecta intimamente com essa falta de capacidade que a gente tem de obedecer. Obedecer para confiar e confiar para obedecer. E eu não consigo imaginar que é uma coincidência Jesus advertir para a gente ter cuidado com essa fase, cuidado com as ansiedades. Eu não consigo imaginar. Eu fiquei, na verdade, muito surpresa quando eu, lendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eu ouvi falar sobre ansiedade, né? Tipo, já era uma coisa presente naquela época, já era uma desordem emocional. Mas a impressão que dá é que Deus já sabia o caminho que a gente ia trilhar nesse processo em que a gente se perde completamente em busca dessa autossuficiência e já advertiu pedindo para a gente ter cuidado, porque a hora que chegasse o dia, nesse dia terrível do juízo final, a gente não tivesse completamente imerso no medo, na insegurança causado por esse excesso de liberdade, esse excesso de vontade de se autogovernar e de determinar os nossos caminhos, né? Que a gente precisa reconhecer com um pouco mais de respeito e temor a autoridade divina. Uma das coisas que o estudo da Bíblia acho que me trouxe foi essa sensação de que eu posso depender. Eu tive um insight de pensar que a ansiedade se acentuou muito na minha vida num processo mais de amadurecimento, quando me tornei adulta e saí da proteção da casa dos meus pais. E o estudo da Bíblia me fez perceber que eu nunca perdi, na verdade, o pai, a minha proteção, né? Eu sempre vou ter alguém acima de mim, governando a minha vida, e esse alguém é Deus. E ter essa certeza volta a me trazer aquela sensação de segurança que talvez eu sentisse mais nova, embora eu já tivesse ansiedade, mas tem sido assim um refresco para a alma. E é isso, gente. Eu acho que de repente eu venho trazer mais outras reflexões sobre isso, eu vou percebendo, mas eu acho que encerra essa etapa. No próximo vídeo eu já vou falar sobre outras percepções, outras reflexões que ao longo desse caminho, muito embora eu estivesse tentando resolver meu problema de ansiedade, eu fui também tendo contato com outros pontos de tensão entre a minha crença até o momento, e um grande ponto de tensão assim, que eu tinha uma dificuldade imensa de entender, que eu ouvia a Igreja Católica, a Igreja Evangélica falando, era sobre Jesus ser Deus. E foi no meio desse processo aí de tentando lidar com a ansiedade que eu, de uma forma bem até diferente, eu percebi no Antigo Testamento que não tinha como Jesus não ser Deus. Então, no próximo vídeo a gente conversa sobre isso e qual foi ali o meu insight para eu despertar para essa questão. Até mais, fiquem com Deus e até a próxima.